Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte aí de Capelanes falando tudo sobre esse jogo aí entre Novo Horizontino e Palmeiras. Já falar um pouquinho aí sobre escalação, desfalques para esse jogo e muito mais. Para você ficar informado, você precisa deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, que assim você vai receber a notificação. Então galera, vamos ver aí o que Capelanes passa as informações exclusivas aí. Sem mais enrolações, agora aí com o vídeo. Vamos para Novo Horizonte, Brasil! Conexão, estamos na capital paulista, aqui na região da Zona Sul, pertinho do estádio do Morumbi, a Central Bandeirantes de Jornalismo. A equipe de esportes da Bandeirantes hoje, todo mundo mobilizado para trazer a você a melhor informação, o destaque em cima do lance. E vamos com a conexão aqui em São Paulo, vamos para o interior da cidade de São Paulo. Vamos pro interior, maravilhoso. Lá fala o repórter Bandeirantes, o enviado especial. Alô, Bruno Miliose, setorista do Verdão, sabe tudo do Palestra. Um abraço pra você, Bruninho, bom dia. Fala, Capela, tudo bem? Abraço pra você, pro amigo ligado aqui no Domingo Esportivo. Primeiro eu vou te corrigir. Tem essa de bom dia, cara. No interior, ó, 10h20 da manhã, já é tarde, né? Já é tarde, acordou tarde, Capela. Você acordou que horas? Começou o programa no meio da tarde. Ah, Capê, eu quando eu venho pro interior, cara, 6 horas da manhã eu já gosto de tomar meu café na calçada, cadeirinha de plástico, conversar com o pessoal na praça, já dei uma voltinha, bati chinelo. Não, tô brincando, acordei faz pouco tempo. Mas, Capê, só pra corrigir e também trazer um pouco do contexto da equipe do Palmeiras pro ouvinte ligado aqui na Rádio Bandeirantes, Capê, porque eu estou em Catanduva, cidade vizinha a Novo Horizonte, onde também está o Palmeiras. O Palmeiras está hospedado por aqui, a gente deve acompanhar inclusive a saída no Verdão rumo a Novo Horizonte, que tem um trajeto de cerca de 40 minutos saindo de Catanduva, que é uma cidade um pouquinho maior em termos de estrutura, e até por isso o Verdão está hospedado por aqui. Já começou ontem sua concentração, hoje faz mais algumas atividades ali antes da grande final, que acontece só às 8h30 da noite, então vai um tempinho ainda para que o Palmeiras, e claro, a reportagem Bandeirantes vá de fato ao palco do jogo, ao estádio Jorge Ismael de Biasi e a cidade de Novo Horizonte. Mas ainda assim já é o clima de interior, já é um pouquinho diferente, né, Capê? Uma final de Campeonato Paulista acontecendo numa cidade de 40 mil habitantes. Então, certamente um dia especial, diferente para essas 40 mil pessoas que moram em Novo Horizonte e que vão ter a chance de acompanhar e de ser ali por 90 minutos o centro do futebol paulista, Capê. Você tem toda a razão. Então você tá em Catanduva, é verdade. Até o Pedro Coy me informou aqui, ó. O Bruninho tá em Catanduva porque a delegação do Palmeiras tá por lá. E aí o que o repórter faz? Não faria sentido ele estar em Novo Horizonte se o pessoal do Palmeiras, que ele tá acompanhando a delegação de perto, tá em Catanduva. Agora, você vai ser o meu mapa, o meu Waze humano, o Bruno Miliose. Catanduva para Novo Horizonte é uma pernada longa, uma pernadinha? Quanto tempo mais ou menos aí de carro, de busão, hein? Capê, são 50 quilômetros de carro. Acho que faz ali na boa, ali em meia horinha, 40 minutos. Acho que não passa muito disso. Mas tem muita gente também que está, por exemplo, hospedada. Normalmente os times ficam hospedados em São José do Rio Preto, que é um pouquinho mais longe, aí já dá uma horinha de Novo Horizonte. Então, eles têm outras opções, essa região noroeste do estado de São Paulo, de muitas grandes cidades. Novo Horizonte não é uma delas, é uma cidade um pouquinho menor, mas até por conta desse trajeto, por 50 quilômetros, a gente deve também sair no meio da tarde com a Novo Horizonte para acompanhar a delegação do Palmeiras. Boa, e Catanduva é terra de Humberto Ferretti. Um abraço pro Ferretinho, nosso parceiro aqui de Grupo Bandeirante de Comunicação, maravilhoso sujeito, um abraço pra ele. Ô Milhosa, agora vamos falar um pouquinho só. Daqui a pouquinho você vai pra Novo Horizonte, aí vai conversar com o cara que faz o podrão. Não sei se agora se você fala podrão, você é cancelado, né? Tem que tomar cuidado, tudo é cancelamento, né? A minha época podia falar podrão. O que é o podrão? É aquele lanchão, monstro. No interior não chegou esse cancelamento ainda. Ainda não, né? No interior não tem problema falar, né? Não. Não, porque outro dia falou podrão aqui no ar, nossa, quase pisaram no nosso pescoço aqui, mas tudo bem, é o lanchão que você põe de tudo um pouco, né? Ou de tudo muita coisa, porque é uma delícia. Você pega parecendo uma lajota, sabe? Uma lajotona aqui, um paralelepípedo, abre e aí põe, velho. Cheddar, catupiry, maionese, milho, pernil, ou seja lá o que for. Aquela ervilha meio cinza. O quê?
Ervilha? Às vezes o podrão vem com milho e ervilha, e ervilha vem meio cinza. Já aconteceu comigo. É bom quando vem com carne e frango. Não, aí pode ser, uma carninha e frango é legal. Você mete aquela farrita. Calabresa com cebola. Não, mas o Bruno Milhosa, é o seguinte, eu tenho uma tese, viu, que ninguém gosta de ervilha. Ninguém. Ervilha deveria ser um palavrão quando você bate o dedinho assim na beira da cama. Ai, ervilha! Porque ervilha não tem gosto de nada, não é bom. Eu gosto. Duva vai pra Novo Horizonte e aí você vai estar no meio das barraquinhas, trocando aquela resenha, trocando uma ideia com a rapaziada e vai atualizar para o nosso ouvinte Bandeirantes, porque aquilo que vai rolar dentro de campo, uma boa parte da galera sabe, mas a pessoa ainda tem curiosidade para entender. A pergunta do milhão literalmente é a seguinte: o Rômulo vai jogar, o Novo Horizontino vai pagar para que ele jogue, porque ele pertence ao Palmeiras, já tá certo isso aí. E em relação ao Palmeiras, ô Bruno Milhosa, você como setorista do Verdão na Rádio Bandeirantes, o Vitor Roque desfalcou no meio de semana, dores. E agora? Tá à disposição, treinou com bola, vai pro jogo, é decisão. Se não jogar numa final, vai jogar quanto, né, Milhosa? É verdade, Capeta, tem que pensar logo nisso. Mas, primeira pergunta sobre o Rômulo. Eu, inclusive, acabei de repassar essa pergunta ao pessoal do Novo Horizontino. Então, uma resposta oficial, essa que eu vou dar para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Estão analisando, nada oficial. É o que me disseram do Novo Horizontino. Não tem ainda uma resposta definitiva sobre a situação do Rômulo, é o que você falou. O Pix de R$1 milhão na conta do Palmeiras, o Rômulo tá apto para jogar. Deve acontecer, viu, Capeta? E aí já mais um pouco de feeling, informação, o Novo Horizontino deve optar por fazer esse pagamento e contar com o Rômulo nessa grande final. Entre nós, Capeta, não faria sentido, né? Acho que você ter uma premiação alta como é do Campeonato Paulista, o Novo Horizontino já chegou na final e já ganhou mais do que isso para disputar essa decisão e poderia muito bem contar com um jogador que foi destaque ao longo da competição, mesmo que seja ali um jogador que pertence ao Palmeiras. Em relação ao Vitor Roque, Capeta, já treinou sem limitações, sem qualquer problema, deve estar escalado entre os titulares e isso significa que John Arias deve ficar no banco de reservas. Não vejo nenhuma alteração surpresa ali para essa grande decisão. Imagino o Palmeiras base, sem grandes novidades, com Carlos Miguel no gol, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, meio de campo de Marlon Freitas, Andreas Pereira e Maurício, Alan, Flaco e Vitor Roque. Sem novidade, deve ser o Verdão escalado para essa final, Capê. Maravilha, então repita a provável escalação do Palmeiras, sobe som do Verdão aí, vamos lá, Bruno Milhosa, o Palmeiras, você crava a escalação em primeira mão no microfone de esportes da Bandeirantes. Eu quero saber do Arias, o Arias tem que jogar, alô Abel Ferreira, acorda Abel, vai Bruninho! Não deve ser hoje, viu, Capê? A estreia de Arias como titular na equipe do Palmeiras. Verdão provável de Carlos Miguel no gol, Kelvin na direita, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Marlon Freitas, Andreas Pereira e Maurício no meio de campo, Alan, Flaco Lopes com 7 gols no ano, Vitor Roque com 5, os artilheiros do Palmeiras no comando de ataque do Alviverde. Capê? Novo Horizontino, hein? Vamos com a provável escalação do Tigrão. Bruno Milhosa, direto de Catandu. Tá dançando, Milhosa. Dá uma requebrada agora para nós. Vai, Milhosa, se solta, Milhosa. É bom esse hino, hein, ó. Será que tem um bailinho do interior pra pegar hoje aqui? Vou te falar um negócio. É bom, hein, Café? Se o Novo Horizontino vencer, você tem uma boa, que bom que você falou sobre isso. Você sabe que eu não gosto daquela coisa, vai, fala do time, fala do outro, tchau, depois você volta. Não, a gente gosta de trocar uma ideia sobre os bastidores da bola. Por que falar do que vai rolar em campo? Isso aí a gente já falou a semana inteira, todo mundo já sabe, core salteado. Eu quero saber agora, Bruno Milhosa, você como grande repórter tem uma missão. Quando você chegar em Novo Horizonte, você tem que descobrir onde vai rolar o bailinho, a balada, o funkão, né? O after, boa, o after, se o Novo Horizontino for campeão estadual, você vai ter que se virar. E estarei por lá, viu? Claro, né? Que se o Palmeiras for campeão, também vai ter uma festa. Tem muito palmeirense em Novo Horizonte, no interior de São Paulo também. Mas onde quer que esteja, Capê, um povo feliz, estarei por lá na noite desse domingão, sem imitações. Vamos lá com o Novo Horizontino provável também. Com essa única dúvida em relação ao Rômulo, com o Jordi no gol, o Alexis Alvarino na lateral direita, na linha de zaga tem o Dantas e o Patrick, pela esquerda o Mike, que foi autor de gol importante nessa fase mata-mata do Paulistão. Meio de campo de Luiz Oyama, Leonaldi, Vinícius Paiva, Matheus Bianchi, Juninho ou Rômulo, o Robson, artilheiro da competição, no comando de ataque, Capê. Demonstrando a união desta equipe, maravilha, parabéns pela campanha realmente histórica, maravilhosa. Ô Bruno Milhosa, vou aproveitar para te liberar, até porque você tá na parte externa do hotel e aí tá um calor danado, quer dizer, agora são 10h30 da manhã. Eu imagino que aí em Catanduva, talvez o quê? Uns 74 graus na Moringa aí, mais ou menos isso ou não?
Tá pegado o negócio, viu, Capê? Que não tem árvore, cara. Pode ver aqui, o horizonte é limpo, cara. Realmente o sol bate. Dá uma girada na câmera aí, dá uma girada na calorzão. câmera aí, vamos ver, vai, fazer uma bagunça. Vamos lá. aí. Inclusive, Capê, serve de curiosidade, porque eu tô bem em frente ao aeroporto de Catanduva. Esse aqui é o aeroporto de Catanduva. Essa pista de pouso, que é realmente bem rústica, né? Bem normal. Mas o Palmeiras até chegou a fazer uma consulta para saber se seria viável pousar aqui com o Aeroleila, o que não é, né? Um voo de porte comercial não consegue pousar nessa pista. Então, justamente por conta disso, Capê, isso é até Bruninho. curioso. O Palmeiras optou por vir de ônibus. Cara, Palmeiras veio de ônibus, viu, Capê? Desculpa pra te borrifar. Catanduva. Diga. Desculpa te borrifar, porque você tá mostrando pra gente aí a pista, o aeroporto de Catanduva. Pra quem tá assistindo pelo YouTube, tá vendo aí. Quem tá ouvindo pelo Dial, ele parece sei lá, parece um terreno, parece um espaço de um campo de futebol. Pra conseguir pousar a Pista de aeronave, como jockey, você né, falou, sei lá. comercial, não entra aí, hein, Bruninho? Não entra. O Palmeiras, justamente por conta disso, teria que ir de avião até São José do Rio Preto, depois pegar um outro ônibus para vir para Novo Horizonte ou Catanduva. E até por isso optou por vir de ônibus, Capê. O trajeto ali com jogadores no leito cama, né, relaxados ao longo de 5 horinhas de estrada que o Palmeiras pegou ontem, já tá por aqui na cidade descansando. Então a Aeroleila ficou lá estacionado em Sorocaba, não decolou para essa final, Capê. Então é isso, galera. Chega mais o fim de vídeo aqui no canal. Vamos falar um pouquinho sobre a escalação do Verdão para esse jogo, né? Vou tentar colocar a escalação para vocês aqui. A escalação do jogo de hoje vai estar a seguinte aí, galera. Olha como tá a escalação aí. Carlos Miguel no gol, Gustavo Gomes e Murilo, zagueiros, laterais Kelvin e Piquerez, ali volante, meio de campo, né? Marlon Freitas, Andrés Pereira, ali nas pontas Alan e Maurício, e lá na frente Flaco Lopes e Vitor Roque. Vitor Roque, ele voltou, né? E vai ser titular nesse jogo, depois dessa lesão que ele teve aí, né? Tava se recuperando, mas se recuperou já. A gente sabe que Vitor Roque, ele se recupera muito rápido, né? Um jogador aí que tem uma recuperação gigantesca, e sempre quando ele se machuca assim, ele volta logo com antecedência, né? E isso é muito bom, que vai ser um reforço de peso aí para o Verdão. Mas é isso, qual a sua opinião? Tá confiante? Deixe seu placar aqui embaixo, deixe o like, inscreva no canal, galera, e até o próximo vídeo.